Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 26 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Os enviou, 2 a 2, à sua frente. O Evangelho de hoje nos permite entender com profundidade a importância da missionariedade no seio da Igreja. Em todo canto, a Missão Belém tem se movido para responder ao convite do Papa Francisco. Não basta Jesus enviar os 12. Depois de um pouco, ele envia mais 72 para alcançar todas as aldeias da Galileia. Isso também é insuficiente e, com o coração apertado, Jesus ora: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que mande operários para a sua colheita. Jesus quer que cada um de nós seja um discípulo missionário, trabalhador incansável, precursor, como João Batista, que aplana o caminho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é a festa dos santos Tito e Timóteo, estreitos colaboradores de São Paulo. A primeira coisa que podemos observar é que São Paulo adota o método de Jesus, se cercar de ajudantes e colaboradores como Jesus fez. Jesus escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2. São Paulo escolhe Tito e Timóteo e muitos outros e através dele trabalha. Em cada comunidade que São Paulo funda, deixa presbíteros, anciãos, não somente de idade, mas de experiência e vivência que possam pastorear o rebanho. Isso tudo deve fazer-nos refletir. A graça de Deus é abundante e real. A boa semente é muito e forte e consegue produzir muito fruto. Mas se não tem ninguém que espalhe a semente, nada nascerá. Um saco de semente fechado ficará somente um saco que irá apodrecer. Mas um saco de semente espalhado pelo semeador se tornará um campo imenso de trigo dourado. Sem semeador, não há ninguém que semeie e não haverá colheita. Se não tiver ninguém que semeia,
Porquanto Deus nos ofereça toneladas de semente, nada nascerá. Essa é a tremenda verdade. Deus quis que a vida passasse através de nós. A mesma coisa que acontece na ordem natural, acontece também na ordem espiritual. Se os pais não querem ter filhos, não nascerá ser humano algum, e nem será criada uma alma. Deus cria e infunde a alma toda vez que um homem e uma mulher dão um corpo, mas se eles não dão um corpo, Deus não pode dar uma alma, porque não existe alma sem corpo. O que significa isso? Se você não trabalhar fazendo o pouco que cabe a você, Deus não poderá fazer o muito que é a parte dele. Porquanto Todo-Poderoso Ele seja, quis passar através de nós, quis depender de nós, de mim, de você. Grande é a nossa responsabilidade. Se você não anunciar, não convidar, não evangelizar, ninguém se converterá, porque a conversão vem da pregação, como fala São Paulo. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocar aquele em quem não creram? E como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir sem pregador? Portanto, quanto maior for seu trabalho de evangelização, maior será o seu fruto. Quem muito semeia, muito recolhe. Quem semeia pouco, recolhe pouco. Este é o problema. Quem semeia pouco, recolhe pouco. Não devemos pensar que tudo faz Deus, não. Muito depende do nosso semear. Quem semeia pouco, recolhe pouco. Mas quem semeia muito, muito recolhe. Isso que é real no plano humano é realíssimo no plano divino. Portanto, você evangelizando, isso é bom. Mas se você envolver um seu amigo, se você formar um outro igual a você, então vocês serão dois, e isso significará 2 campos de trigo. Se vocês envolverem mais 2, então terão 4 campos de trigo. Se for 72, haverá 72 campos de trigo. É fácil entender o quanto é importante envolver outros nesse trabalho de semear, sem medo. Da mesma forma que Deus dá a todos os homens a capacidade de procriar, arriscando que alguns sejam irresponsáveis, quem somos nós para fechar as portas aos operários que Jesus nos pede? É essa a lição que aprendemos da festa de hoje, Santos Tito e Timóteo. E semear não é fácil. Espalhar a semente é uma arte. Se você jogar um punhado de semente em um único lugar, muitas apodrecerão, e as plantinhas que nascem se sufocarão reciprocamente. Precisa saber espalhar bem a semente no terreno. Precisa ter a inteligência de preparar esse terreno. Nada nasce no chão batido. O trigo não nasce em cima de um telhado. Faz parte do semear o preparar bem o terreno. Preparar os corações de quem recebe as palavras. Não posso me esconder atrás de um dedo e dizer, importante é semear. Não, não é assim. Importante é semear bem, com amor, com inteligência, com preparo, com técnica. Muitos falaram, o que cabe a nós é semear, outros irão colher. Mas com esta teoria passamos de uma civilização que pelo 90% se dizia cristã e participava da Santa Missa, para uma civilização dos nossos dias, na qual frequenta os sacramentos somente 5% ou menos. Nós hoje não estamos recolhendo muita coisa do que se semeou no passado. Será que no passado foi semeado bem? Será que nós estamos semeando bem? Na natureza, uma semente não leva muito tempo para brotar, normalmente. Portanto, quem semeia normalmente vê algo nascer. Se eu não vejo nada nascer ao meu redor,
Então vale a pena se perguntar se estou semeando bem, se preparei bem o terreno, se adubei. Claro que vivemos numa sociedade líquida e cansada, mas qual estratégia nós inventamos para evangelizar, fazer discípulos no nosso contexto? Será que jogamos a toalha? Ou será que estamos enfrentando com braveza a nossa luta? Será que temos consciência disso? Como eu estou preparando os corações das pessoas que convido nos retiros ou convido para as casas de acolhida? Jesus nos explica também como devem ser esses operários da vinha do Senhor. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem sacola, nem sandálias, e não vos demoreis para saudar ninguém pelo caminho. Existe uma técnica, uma atitude certa em semear, se quisermos ter fruto. É semear na santa pobreza, para que apareça claro que Deus é tudo. Apareça claro o poder de Deus, a ação de Deus. Dessa forma, as simples palavras que os evangelizadores irão pronunciar, o reino de Deus está próximo, serão eficazes e a conversão acontecerá. Diante desta palavra, meditemos um pouco como sempre costumamos fazer para interiorizar profundamente. Eu estou consciente de que, se não trabalho, impeço a Deus de agir. Estou consciente de que, mantendo fechada a saca do trigo, não semeando, nada vai nascer, nenhuma espiga vai nascer no campo do Senhor. Estou consciente de que a colheita depende da minha boa vontade de semear. Estou consciente de que, para agir, Deus espera que eu abra o saco e espalhe a semente, a boa nova. Como isso se realiza na minha vida? Com estes sentimentos no coração, vamos ver novamente esse trecho que tanto nos estimula a evangelizar com ardor, inteligência, generosidade e coragem. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós.
Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Vamos dedicar mais um minuto para nos imaginar dentro da cena desse evangelho e anotar as frases que mais mexem com o nosso coração. Nesse momento podemos pensar em um propósito que nos ajude a nos colocar entre os 72 discípulos evangelizadores que Jesus envia em todos os tempos. Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática o propósito que escolhemos. Como concretamente poderemos semear bem e com eficácia no dia de hoje a boa nova de Jesus.
Semear na santa pobreza. Paz e alegria a todos. Semear bem para recolher bem e muito. Paz e alegria a todos. Desgaste anos em mim e estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir, leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera.